Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo número 6, sessão 2 do livro Vygotsky, Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem. Hoje a gente vai falar sobre diferenças culturais de pensamento. Então, o que a cultura tem a ver com o pensamento? É isso que a gente vai abordar hoje. Então eu vou começar a leitura do livro. Não somos, de forma alguma, os primeiros a perceber que a comparação da atividade intelectual em diferentes culturas poderia produzir informações importantes acerca da origem e da organização do funcionamento intelectual do homem. Durante muitas décadas, antes que eu conhecesse Vygotsky, houve um debate muito difundido acerca da questão que consiste em saber se as pessoas que crescem sob circunstâncias culturais diversas serão diferentes no que tange às capacidades intelectuais básicas que desenvolverão quando adultas. Gente, então basicamente, qual foi a pergunta aqui que ele colocou? A questão aqui no que eu li é a seguinte: será que se um indivíduo ele crescer numa cultura da Índia, por exemplo, e ele crescer numa cultura do Brasil, será que o intelecto dele vai ser diferente do nosso? Então essa é a questão. Ele se pergunta, será que a cultura ela muda em alguma coisa a nossa capacidade intelectual? O que vocês acham aí, gente? Vocês acham que mudam ou não? Já no começo do século, Durkheim admitia que os processos básicos da mente não são manifestações da vida interior, do espírito ou o resultado da evolução natural. A mente origina-se na sociedade. Ou seja, para Durkheim, não sei como que diz o nome dele, para Durkheim, que eu sou novo na psicologia. Eu estudei mais Vygotsky mesmo. Então, para Durkheim, para ele, os processos da mente, eles não são manifestações da vida interior. Eles não são manifestações daquilo que a gente pensa, não são manifestações do espírito. Acho que quando ele fala espírito aqui, ele quer dizer da nossa subjetividade. Não é o resultado de uma evolução natural. Ele é resultado resultado da sociedade para Durkheim. Para ele, a nossa mente se origina da sociedade. Não provém de nós mesmos. Para Durkheim, nós somos passivos. Para Durkheim, a nossa mente, ela se origina da sociedade, ela se origina do meio em que nós vivemos. Entendeu? É outra teoria, é uma outra teoria diferente de outros filósofos, mas é uma teoria, tá bom? Vamos continuar aqui. Já no começo do século, Durkheim admitia que os processos básicos da mente não são manifestações da vida interior, do espírito, ou resultado da evolução natural. A mente origina-se na sociedade. As ideias de Durkheim formaram... Desculpe. As ideias de Durkheim formaram a base de um grande número de estudos e discussões. Entre aqueles que desenvolveram as questões, destaca-se o psicólogo francês Pierre Janet, ao propor que as formas complexas da memória, assim como as ideias complexas de espaço, tempo e número, originavam-se na história concreta de uma sociedade. Elas não eram categorias intrínsecas da mente, como a psicologia idealista clássica acreditava. Na década de 20, esse debate centralizava-se em dois problemas. Se os conteúdos de pensamento, as categorias básicas usadas para descrever as experiências diferem de cultura para cultura
E se as operações intelectuais básicas executadas pelas pessoas sobre as informações diferem de uma cultura para outra, Lucien Levy-Bruun, que influenciou inúmeros psicólogos da época, argumentava que o pensamento dos povos primitivos e letrados, ou seja, sem um dialeto, emprega um conjunto de regras e operações diferentes daqueles empregados pelo pensamento dos povos modernos. Caracterizou o pensamento primitivo como pré-lógico e imprecisamente organizado. Ou seja, pré-lógico, sem muita lógica, ou seja, imprecisamente organizado. Considerava-se que os povos primitivos fossem indiferentes à contradição lógica e dominados pelas ideias de que forças místicas controlavam os fenômenos naturais. Então aqui a gente conheceu um pouco da cultura primitiva, né? Os povos passados, eles acreditavam que eram as forças místicas que controlavam a chuva, o sol, né? Mas por quê? Tá vendo, gente? A gente volta no que Vygotsky falou, que a linguagem é a que desenvolve o nosso raciocínio. Os povos passados, eles não tinham uma linguagem. Então, por eles não terem uma linguagem, eles não conseguiam desenvolver o raciocínio naquela época. Então, o que? Eles acreditavam naquilo que eles viam. Eles acreditavam que a chuva era de um deus. Eles acreditavam, né, que se acontecia um fenômeno natural, né? Então, era o que eles tinham, né? Eram as ferramentas que eles tinham na cabeça. Era isso. Então é por isso que Vygotsky ele acreditava que a linguagem é essencial para o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores, né? Ou os processos cognitivos, né? Que a gente já sabe o que é: memória, pensamento, solução de problemas, né? Então, conseguiram entender aqui, gente? Olha só que interessante. Seus opositores, como o psicólogo e etnógrafo inglês W.R.H. Hivers, né? O nome dele então a gente vai chamar ele por Hivers, afirmavam que o intelecto dos povos nas culturas primitivas é fundamentalmente idêntico ao dos povos contemporâneos que viviam em sociedades tecnológicas. Pessoal, de certa forma né? Até porque os evangélicos, os católicos principalmente, eles acreditam que Deus castiga. Então eles acreditam que se fizer algo errado, né, e você pegar uma doença ou tiver algum problema financeiro, é Deus que está castigando, né? Então, sinceramente, ele tem um pouquinho de razão. Então, Hivers sugeriu que os povos que vivem em condições primitivas pensam de acordo com a mesma lógica que nós empregamos. A diferença básica de pensamento é que eles generalizam os fatos do mundo exterior em categorias diferentes daquelas que estamos acostumados a usar. Vários psicólogos da Gestalt, gente, Gestalt é muito interessante, gosto da Gestalt, também aplicaram suas ideias à questão do pensamento primitivo. Heinz Werner destacou as diferenças de pensamento que distinguem o adulto moderno do adulto primitivo. Estudou a semelhança estrutural de pensamento entre os povos primitivos, as crianças e os adultos perturbados. Encontramos um pensamento indiferenciado, sincrético, como traço característico da atividade cognitiva de todos esses grupos. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Que apesar dos povos primitivos, eles não serem modernos, eles não terem uma linguagem, eles tinham características que nós temos hoje em dia. Como a cognição, eles tinham a memória, eles tinham um raciocínio, mesmo que não muito desenvolvido, mas eles tinham as funções superiores que nós temos hoje em dia, né?
Outros psicólogos da Gestalt apontaram propriedades comuns a mentes em todas as culturas. Promoveram a ideia de que os princípios da percepção e do pensamento, tais como o da boa forma ou fechamento, são categorias universais da mente. Estas e outras propostas foram incompreensivelmente de grande importância para nós, mas a discussão foi conduzida sem o benefício de qualquer dado psicológico apropriado. Os dados com os quais Levi Brown contava, bem como suas críticas antropológicas, ou seja, antropológicas passadas, e sociológicas, que estuda a sociedade hoje em dia, de fato, os únicos dados disponíveis nessa época eram anedotados recolhidos por exploradores e missionários que tinham contato com povos exóticos ao longo de suas viagens. O trabalho de campo em antropologia, gente, vocês vão ver, se você estiver na faculdade, o trabalho de campo ele cai na matéria de pesquisa, né, na faculdade. O trabalho de campo em antropologia desenvolvido de maneira científica estava ainda em seus primórdios, de forma que dados apropriados de observação eram virtualmente inexistentes. Dispunha-se apenas de alguns estudos acerca dos processos sensoriais realizados por psicólogos treinados na virada do século. Estes não estavam voltados para as questões em debates que se relacionavam com as funções cognitivas mais complexas, não com as elementares. Na área da teoria psicológica, as coisas não estavam melhores. A douradora divisão da psicologia em seus ramos naturais, explanatórios e fenomenológicos descritivos afastou os psicólogos de um quadro unificador, com o qual pudessem estudar os efeitos da cultura no desenvolvimento do pensamento. A teoria de Vygotsky proporcionou-nos o quadro necessário, mas carecíamos dos dados aos quais pudéssemos aplicar nossas ideias. Então aí entra Vygotsky, né? Aí entra a teoria de Vygotsky sobre tudo isso que eu falei, né? Os psicólogos, eles debatiam, né, sobre a cultura, o pensamento, né, sobre os pensamentos superiores, e é agora que entra a teoria de Vygotsky. Concebemos a ideia de levar a cabo o primeiro estudo de grande alcance das funções intelectuais entre os adultos de uma sociedade não tecnológica, ilustrada e tradicional. Além disso, tirando o partido de nossos pais, esperávamos traçar as mudanças que ocorrem no processo de pensamento e que são provocadas pela evolução social e tecnológica. Os primeiros anos da década de 30 prestavam-se especialmente à execução dos experimentos necessários. Nessa época, muitas de nossas áreas rurais estavam sofrendo rápidas mudanças com o advento da coletivização e mecanização da agricultura. Embora pudéssemos ter realizado nosso estudo em remotas vilas russas, escolhemos como locais de investigação aldeias e campos nomeados de Uzbequistão e da Kirguizia na Ásia Central, onde grandes discrepâncias entre as formas culturais prometia a ampliação da possibilidade de se detectar as mudanças das formas básicas, bem como de conteúdo no pensamento das pessoas. Com a ajuda de Vygotsky, planejei uma expedição científica a essas ideias. O Uzbequistão poderia gabar-se de possuir uma cultura elevada e antiga, que incluía realizações poéticas e científicas de realce associados com figuras tais como a de Ulugh Bek, um matemático e astrônomo que deixou à posteridade uma notável observatório perto de Samarcanda,
o filósofo Al-Biruni, o médico Al-Hin Sena, que é mais conhecido como Avicena, os poetas Saadi, Nizami e outros. Todavia, como é típico das sociedades feudais, as massas campesinas permaneciam analfabetas e, na maior parte, separadas dessa alta cultura. Viviam em vilas completamente dependentes dos ricos proprietários e poderosos senhores feudais. Sua economia baseava-se principalmente do plantio do algodão. A economia baseada em animais prevalecia nas regiões montanhosas do Kirguizia, adjacente do Uzbequistão. Os ensinamentos conservadores da religião islâmica foram muito influentes no seio da população e agia no sentido de conservar a mulher isolada da vida social. Ou seja, pessoal, aqui ele tá descrevendo uma sociedade, uma cultura em que Vygotsky ele foi, né? Então, nessa sociedade, só pra gente frisar, era uma sociedade pobre, analfabeta, né? A população analfabeta, elas eram completamente dependentes dos ricos, dos proprietários, dos poderosos senhores feudais, não é? Então era um povo submisso, era um povo que dependia, era um povo que tinha que trabalhar principalmente no plantio do algodão, né? Então a economia ela baseava-se em animais que prevaleciam nas regiões montanhosas. Então essa era a cultura. As mulheres eram isoladas da vida social, não é? É aquele pensamento, a mulher tem que ficar em casa, não pode trabalhar, a mulher tem que cuidar das crianças, a mulher foi feita para ter filho, a mulher foi feita para limpar a casa. Então esse era o pensamento da cultura daquela sociedade, né? Tanto, pessoal, eu queria abrir aspas, queria sair um pouco aqui do assunto, tanto que se vocês assistirem o filme A Bela e a Fera de 2017 da Disney, se vocês não assistiram, vocês vão ter a oportunidade de assistir. Ali, naquela história do filme da Bela e a Fera, ali está contando a história de uma época antiga. Vocês vão ver ali no começo do filme, né, que a personagem principal, Bela, está ensinando uma criança a ler. Aí de repente, né, um senhor, né, que talvez seja um dos autoritários daquela aldeia, ele pega e fala assim: o que ela está fazendo? Aí ele fala assim: já não basta uma garota saber ler, que é a Bela, agora vamos ter duas? E é interessante que chega outra mulher e ela fala assim: a gente tem que fazer alguma coisa. Ou seja, para impedir que a Bela ensinasse outra garota a ler. Então é interessante, né, que havia esse preconceito. Mas, assim, a gente não pode julgar porque era a cultura deles, né? Inclusive, até as próprias mulheres, elas concordavam com essa cultura, não é? Porque era cultura, né? Agora, hoje em dia, cabe a nós mudarmos a nossa cultura, né? A cultura deles é cultura deles. A gente tem que aprender, né, com os erros do passado, mas para eles isso não era algo errado. Então, continuando, após a Revolução, essas áreas sofreram profundas mudanças socioeconômicas e culturais. A antiga estrutura de classes foi dissolvida. Abriram-se escolas em muitas vilas e novas formas de atividades tecnológicas foram introduzidas. O período que observamos incluía o começo da coletivização da agricultura e outras mudanças socioeconômicas radicais, bem como a emancipação das mulheres. Sendo o período marcado pela transição, fomos capazes de, em certa medida, tornar comparativo o nosso estudo. Assim, podemos observar os dois grupos.
o grupo não desenvolvido dos analfabetos, vivendo em vilas e grupos já envolvidos na vida moderna e que estavam experimentando as influências do realinhamento social em curso. Ou seja, a sociedade foi mudando, né? A sociedade foi mudando, né? O estudo, pessoal, o estudo. Vocês viram que eu acabei de ler que foram incluídas escolas nas vilas, cursos tecnólogos. Então, a sociedade ela foi mudando, né? É por isso que a gente fala que a sabedoria ela é muito importante, né? Eu queria até fazer uma reflexão aqui com vocês, porque governo, outras pessoas podem tirar tudo da gente, bens, dinheiro, tudo, mas a sabedoria que você adquire, não. Se você estiver diante de um problema e você chorar, você não vai resolver. Mas se você tem a inteligência, se você tem a sabedoria, se você tem a sua cognição desenvolvida, você irá conseguir resolver qualquer problema. Então vamos continuar aqui o nosso livro. Nenhuma das populações que observamos tinham recebido qualquer educação superior. Até porque naquela época, né, pessoal, uma educação superior era rara, né? Mas, mesmo assim, diferenciavam-se de forma acentuada em suas atividades práticas, modos de comunicação e perspectiva culturais. Nossos sujeitos provinham de 5 grupos. Ou seja, agora eu vou aqui destacar 5 grupos, 5 tipos de pessoas, 5 tipos de grupos, né, que incluem pessoas. Primeiro, mulheres vivendo em vilas remotas, analfabetas e que não estavam envolvidas em qualquer atividade social. Na ocasião em que fizemos nosso estudo, ainda havia um número considerável de mulheres assim. Foram entrevistadas por outras mulheres. Foi apenas estas podiam aproximar-se delas. Ou seja, o que esse primeiro grupo era? Era de mulheres analfabetas, que ficavam em casa, que não podia fazer parte da sociedade, né? E que era uma sociedade tão machista que as entrevistas com essas mulheres poderiam ser feitas apenas com outras mulheres. Ou seja, somente outras mulheres podiam entrevistar essas mulheres. O segundo grupo de mulheres, camponeses vivendo em vilas remotas, que não tinham sido de forma alguma envolvidos pelo trabalho socializado e que continuavam a manter uma economia individualista. E eles não eram analfabetizados. Ou seja, eles tinham a terra e eles sobreviviam do que eles plantavam, eles sobreviviam de suas terras, eles sobreviviam do próprio trabalho. Eles não tinham um trabalho socializado como hoje tem. O que é um trabalho socializado? Por exemplo, professor, assistente social, engenheiro civil, dentista. É um trabalho socializado porque ele está dentro da sociedade, ele está envolvido dentro da sociedade, né? Terceiro, mulheres que tinham assistido a cursos rápidos para ensino nos jardins de infância. Via de regra, não tinham nenhuma escolaridade formal e quase nenhum treinamento para aprender a ler. Então esse era o terceiro grupo, né? A gente já veio uma evolução, né? Mulheres aprendendo, olha só. Mulheres estudando, né? Mas não tinham nenhuma escolaridade formal. Quarto grupo, trabalhadores e jovens de fazendas coletivas que tinham recebido cursos rápidos. Eles foram envolvidos como administradores, dirigindo fazendas coletivas, como executores de outros ofícios na fazenda coletiva ou como líderes de brigada, ou seja, trabalho em grupo. Eram muito experientes no planejamento de produções, na distribuição do trabalho e no inventário da produção,
por lidar com outros membros da fazenda coletiva, adquiriram uma visão muito mais ampla do que os camponeses isolados. Ou seja, esses trabalhadores que tinham um trabalho coletivo, eles adquiriram uma visão muito mais ampla, eles adquiriram um desenvolvimento muito maior, muito mais amplo, uma visão muito mais ampla daqueles que trabalhavam em família, não é? Mas vinham frequentando a escola por pouco tempo e muitos eram ainda apenas alfabetizados, ou seja, muitos deles eram apenas sabia ler e escrever, né? E temos um quinto grupo, estudantes do sexo feminino, admitidas na escola de preparação de professores após 2 ou 3 anos de estudo. Suas qualificações educativas, todavia, ainda eram muito baixas. Ou seja, sabiam pouco, né? A gente até consegue raciocinar que era homem, né, no sentido geral, não estou falando homem no sentido sexo masculino, mas eu digo homem em geral. A gente percebe que em toda a história era homem tentando dominar homem, era homem tentando fazer as pessoas pensarem de sua forma, né? Por exemplo, o catolicismo, né? Que não queriam, que eles não admitiam que pessoas tivessem acesso à leitura, que não tivessem acesso à Bíblia. Outros não queriam que mulheres tivessem acesso à escola, que mulher tinha que só ficar em casa, que mulher só servia para parir. Então a gente vê que os humanos têm um pouco assim de egocêntrico. Os humanos eles querem que a gente pense como eles. Só que a partir do momento em que a gente vai desenvolvendo a nossa cognição e através da aprendizagem, a gente vai pensando, a gente vai raciocinando que não é bem assim. E isso faz até bem para nossa alma, para o nosso espírito, não é? Então são esses 5 grupos, ok? Terminados os 5 grupos, então vamos lá, continuando o texto. Admitimos que apenas os 3 grupos finais, ou seja, 3 grupos finais, trabalhadores e jovens, né, que trabalhavam de forma coletiva. O outro, que era de mulheres que tinham assistido a cursos rápidos, né? E o terceiro, estudantes do sexo feminino admitidas na escola. Ou seja, esses 3 grupos finais aos quais, pela participação na economia socialista, tiveram acesso às novas formas de relações sociais, ou seja, eu acabei de falar, né? Todos eles se relacionavam socialmente. Mulheres fazendo cursos, estudando, trabalhadores trabalhando de forma coletiva, né, se relacionando socialmente, e o outro, né, que mulheres do sexo feminino que foram admitidas na escola para trabalhar na sociedade, né? Ou seja, eles tiveram acesso a novas formas de relações sociais e aos novos princípios de vida que acompanham as mudanças. Experimentaram as condições necessárias para alterar radicalmente o conteúdo e a forma de seu pensamento. Ou seja, isso fez com que mudasse o seu pensamento, né? A forma como eles viviam influenciou muito na forma como pensavam. E a forma como uma sociedade pensa muda a sociedade. De certa forma, muda a sociedade.
Se um grupo grande de pessoas pensar de certa forma, a sociedade muda, porque a sociedade é feita por pessoas que pensam, não é? Essas mudanças sociais colocaram-nos em contato com a cultura tecnológica. Olha aí, gente, que legal. Tecnologia. Aprender. A sabedoria nos colocaram numa cultura tecnológica, com a literatura e outras formas de conhecimento. A literatura, gente, literatura é algo incrível. Se você tiver um pensamento crítico como Vygotsky tinha, e eu falei isso na segunda parte do vídeo, Vygotsky, ele tinha uma mente crítica sobre a literatura, inclusive a de Shakespeare, porque Vygotsky sabia que era através da literatura que ele podia entender a cultura. Você vai ver que a literatura é algo maravilhoso, é algo incrível, que a gente pode sim ler um livro e pensar o que a pessoa daquela época, o que as pessoas daquela época pensavam, o que o escritor quer passar, o que tem dentro da cabeça do escritor que ele quer passar, não é? Então, isso, com a literatura e outras formas de conhecimento, nos trouxe a cultura tecnológica. Agora, os dois primeiros grupos, que são os das mulheres vivendo em vilas remotas, analfabetas, que não estavam envolvidas em nenhuma atividade social, viviam em casa, e da segunda, que era camponesa vivendo em vilas remotas, que não tinham sido de forma alguma envolvidas no trabalho socializado, né, que não eram alfabetizadas, né. Esses dois primeiros grupos foram expostos em extensão menor às condições que consideramos necessárias para qualquer mudança psicológica fundamental. Aí, checkmate. Os três últimos grupos, eles foram expostos a uma atividade social mais ativa, né? As mulheres estudando, os indivíduos da sociedade trabalhando de forma coletiva. Então, eles tinham como se desenvolver racionalmente, como se desenvolver em sociedade. E aqui no livro diz que o segundo grupo, eles não tinham condições necessárias para qualquer mudança psicológica. Ou seja, porque eles estavam ali, né? Não aprendiam. Vocês estão entendendo, pessoal, o que o texto quer passar? A gente precisa exercitar a nossa cabeça, aprender para que nós possamos desenvolver as nossas funções psicológicas superiores que Vygotsky mencionou. Porque se a gente não fizer isso, a gente não vai desenvolver. Compreenderam? E eu me arrisco a dizer que esses dois primeiros grupos, né, que eram das mulheres que não tinham sido alfabetizadas, que não tinham convívio social, eu posso arriscar dizer que elas tinham uns traços de mentes de pessoas que são consideradas retardadas hoje em dia, não é? Então, se a gente aprender as funções superiores de Vygotsky, aplicar nas funções cognitivas, né, a gente iria conseguir desenvolver a cognição dessas mulheres das duas primeiras categorias. Entenderam? Se a gente ensinasse o raciocínio a essas mulheres das duas primeiras categorias, elas poderiam se desenvolver cognitivamente, né? Elas poderiam ser ativas na sociedade, mas que naquela época a sociedade não permitia que elas fossem ativas, né? Elas eram logo vítimas de preconceito. Então vamos aí pegar o fio da meada. Os dois primeiros grupos que eu já mencionei os dois primeiros
grupos foram expostos em extensão menor às condições que consideramos necessárias para qualquer mudança psicológica fundamental. Consequentemente, esperávamos que exibissem uma predominância dessas formas de comportamento que provém da atividade guiada pelos traços físicos dos objetos familiares. Esperávamos também descobrir que os requisitos de comunicação das pessoas que se dedicam à agricultura coletivizada, ou seja, a agricultura social, onde várias pessoas trabalham juntas, de maneira planejada, tivesse um impacto em sua forma de pensar, ou seja, tem impacto na forma de pensar. Além disso, admitíamos poder observar as mudanças causadas pelo realinhamento cultural e socioeconômico por meio de uma comparação dos processos mentais desse grupo. Métodos adequados de pesquisa devem incluir mais que a simples observação de nossos métodos. Aproximavam-se de uma investigação experimental em pleno desenvolvimento. Mas tal estudo encontrou inúmeras dificuldades. Experimentos psicológicos a curto prazo seriam muito problemáticos nas condições reais que esperávamos encontrar. Tínhamos medo de que, se na condição de estranhos propuséssemos problemas poucos comuns não relacionados com as atividades habituais de nossos sujeitos, estas poderiam ficar perplexos ou desconfiados. Aplicando testes isolados em tais circunstâncias, poderíamos produzir dados que representassem incorretamente as capacidades reais do sujeito. Por isso, começamos, tais como muitos pesquisadores que se dedicam a trabalhos de campo, ampliando o contato com as pessoas que seriam nossos sujeitos. Procuramos estabelecer relações cordiais de forma a conseguir que as sessões experimentais parecessem naturais e não ameaçadoras. Ou seja, aqui entra outra técnica. Quando eles foram fazer testes nessas pessoas, eles tinham que pensar na forma como eles iam introduzir esses testes. Por quê? Dependendo do modo como eles iriam introduzir esses testes, a pessoa poderia mudar o comportamento. E mudando o comportamento, eles não iriam ter um resultado natural, real, daquilo que a pessoa pensa, né? O mesmo se aplica hoje. Se a gente quer fazer o teste com alguém, a gente tem que pesquisar, a gente tem que criar um método em que a pessoa não desconfie, né? Em que a pessoa não fique desconfiada, em que a pessoa não fique insegura, porque a pessoa ela não vai agir de modo natural. E o que a gente quer é que a pessoa haja de modo natural, para que a pesquisa ela seja a mais limpa possível. Então eles falam das técnicas que eles poderiam usar para obter resultados limpos. Procuramos estabelecer relações cordiais de forma a conseguir que as sessões experimentais parecessem naturais e não ameaçadoras, tomando um cuidado especial para não transmitir uma apresentação precipitada e improvisada do material dos testes. Via de regras, nossas sessões experimentais começavam com longas conversas, as quais eram às vezes repetidas com os sujeitos na atmosfera repoussante de uma casa de chá, onde os habitantes da vila passavam a maior parte de seu tempo livre, ou no campo, ou ainda nos pastos dos montes, em torno do fogo que se acendia à noite. Então, olha só para você ver como esses pesquisadores se adequavam às pessoas, né? Essas conversas eram frequentemente travadas em grupos, mesmo quando as entrevistas eram com uma pessoa. O pesquisador e outros sujeitos formavam um grupo de 2 ou 3 pessoas que executavam atentamente a pessoa que estava sendo entrevistada e, algumas vezes, davam palpites ou faziam comentários acerca do que estavam ouvindo. Ou seja, gente, é aquele ditado: o pesquisador jogava o verde
colher o maduro. Então, a pessoa, né, de forma espontânea, respondia à pergunta do pesquisador. E era isso que o pesquisador queria. Ele queria uma forma, ele queria que essa pessoa do campo, humilde, respondesse de forma espontânea e não, né, de uma forma como se estivesse demonstrando medo, como se estivesse respondendo o que o pesquisador queria ouvir, né? Então, vamos lá. A conversa frequentemente assumia a forma de uma livre troca de opiniões entre os participantes. E um problema particular poderia ser solucionado por 2 ou 3 pessoas, cada uma dando uma resposta. Gente, você sabe o que é legal nisso? É legal que na clínica, quando você for atender um paciente, muitas vezes ele não vai querer falar do problema. Então você pode aplicar a mesma coisa que esse pesquisador fez, né? Numa conversa qualquer, numa conversa banal, você acaba tirando do... Hoje em dia a gente não fala mais paciente, né? Cliente. Você acaba tirando do cliente um problema que ele não queria expressar, talvez porque não gosta de falar do assunto. Então é legal que você pode usar essa mesma técnica com os clientes hoje em dia, né? Então, os pesquisadores... Os pesquisadores só gradualmente introduziam as tarefas preparadas, as quais se assemelhavam aos enigmas familiares para a população, e por isso pareciam constituir uma extensão natural da conversa. Quando um dos sujeitos propunha uma solução para um problema, o pesquisador conduzia uma conversa clínica para determinar como é que ele havia chegado à solução e para obter mais informações acerca do significado do que fora proposto. Ou seja, a pessoa, né, do campo, ela falava assim, eu resolvi o problema dessa forma. Mas aí o pesquisador ele falava, mas como? Né? Ou seja, o pesquisador ele queria saber o que aquilo significava para o homem do campo, né? Porque muitas vezes a pessoa ela fala alguma coisa pra gente, a gente entende de certa forma, né? A gente entende com a habilidade que a gente tem dentro da gente, mas a gente precisa entender como que o outro vê aquilo que ele falou, não é? Então é por isso que ele fazia perguntas, poxa, mas como, né? O que é isso, né? Então é através disso que ele podia entrar na mente desse homem do campo para saber o que ele realmente queria falar, né? Então a resposta de um sujeito em geral levava a outras questões e a um debate, ou seja, uma coisa levava a outra. Para diminuir a confusão na discussão livre que se seguia, como ocorreu em Uzbek, o pesquisador deixou a tarefa de registrar os resultados a um assistente que, em geral, se sentava perto do grupo de discussões e procurava não chamar atenção, né? Ou seja, para amortecer aquela discussão, né, que se seguia, para não ficar algo sério demais, o pesquisador ele levava uma assistente que ela tinha como único propósito se sentar do lado, né, para caso se ela visse, né, que a conversa estava tomando outro rumo, ela mudasse, né, ela falava uma palavra, né, uma palavra agradável que talvez mudasse ali o rumo, né? Então, né, o pesquisador, né, ele deixou a tarefa de registrar os resultados, ou seja, era assistente que registrava os resultados, né, para que não parecesse algo formal. Ele deixava para a assistente a tarefa de registrar os resultados, né, que o pesquisador
ele estava conseguindo tirar com esse homem do campo. Ele tomava notas durante toda a sessão e só mais tarde preparava uma cópia limpa e processava os dados. Embora esse trabalhoso processo exigisse meio-dia para uma curta sessão, esta era a única prática adequada às condições de campo. Procuramos também tomar o conteúdo das tarefas propostas aos sujeitos tão natural quanto possível. Teria sido loucura dar a nossos sujeitos problemas que encarassem como inúteis. Assim, não usamos testes psicométricos padronizados. Em vez disso, trabalhamos com testes especialmente organizados, nas quais os sujeitos vissem sentido. Ou seja, pessoal, vou dar um exemplo. Do que adianta você levar para alguém analfabeto um livro de literatura se ele... vamos reformular. Do que adianta você ler um livro para um analfabeto, um livro de ciência, se ele não entende do assunto? Se você está estudando psicologia, o que um livro de matemática vai adiantar para você? Nada. Então foi isso que esse pesquisador pensou. Por que eu vou levar os testes psicométricos se ele é uma pessoa humilde, ele não vai entender nada, não encaixa, entendeu? Então, gente, a mesma coisa é vocês. Quando vocês estiver conversando com alguém, tratando alguém, vocês devem entender o perfil dessa pessoa para que vocês possam aplicar métodos. Foi o que eu falei no segundo vídeo. Teorias tem um monte. E cabe a quem está estudando entender cada uma. E apesar de uma, muitas vezes, diferir da outra, elas servem. Compreendem? Vamos continuar aqui a leitura. Em vez disso, trabalhamos com testes especializados nas quais os sujeitos vissem sentidos e que permitissem várias soluções, cada uma das quais indicando um aspecto da atividade cognitiva. Por exemplo, planejávamos nossos estudos de classificação de forma que pudessem ser resolvidos, ou de forma gráfica funcional. Por exemplo, como as coisas parecem ou funcionam, ou de forma abstrata categórica. Um sujeito podia solucionar problemas de raciocínio dedutivo, quer usando o que sabia acerca do mundo, quer usando os termos da informação fornecido nos problemas para ir além de sua experiência e deduzir a resposta. Né? Olha só que coisa inteligente. Induzimos também em nossa sessão algumas tarefas para aprendizagem. Oferecendo-nos para ajudá-los de alguma forma, procurávamos mostrar a eles como e em que medida poderiam usar nossa assistência para solucionar um dado problema e continuar, por conta própria, resolvendo outros semelhantes. Este processo permitia-nos explorar como as pessoas incorporavam novas formas de solucionar problemas ao seu repertório de atividades intelectuais. Então, pessoal, aqui ele está falando que, por exemplo, quando o pesquisador ele dava uma ideia de solução para aquele homem do campo, ele raciocinava. E esse raciocínio permitia ele ter novas ferramentas para solucionar um dado problema, né? Ou seja, o pesquisador ele estava, de certa forma, tentando desenvolver o raciocínio cognitivo das funções superiores neste rapaz. Ou seja, ele estava desenvolvendo a função cognitiva nesse homem do campo.
Nossa hipótese básica foi testada com o uso de técnicas que demonstravam a maneira de que as pessoas cognitivamente refletirem suas experiências em diversos níveis de análise. Começamos pela maneira de as pessoas codificarem linguisticamente as categorias básicas de sua experiência visual, como cor e forma. Em seguida, estudamos a classificação e a abstração. E finalmente, voltamos nossa atenção para atividades cognitivas complexas, tais como solução de problemas verbais. É que meu gato está subindo aqui em mim. Tais como a solução de problemas verbais e autoanálise. Em cada uma dessas áreas, descobrimos uma mudança na organização da atividade cognitiva das pessoas paralelas às alterações nas sociedades sociais de suas vidas de trabalho. Ou seja, a partir do momento em que eles treinavam a cognição é o ato de aprender, gente. É aquilo que cognição é aprendizagem, ok? Aprendizagem. Então, a partir do momento em que eles desenvolviam essa capacidade de aprendizagem nessas pessoas mais humildes do campo, eles viam uma alteração na organização social da própria vida da pessoa, porque mudava, alguma coisa mudava, né? Pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque aqui o livro ele exige uma imagem. Provavelmente essa imagem é a que eles usaram para poder testar, né, essas pessoas mais humildes. Então, no nosso próximo vídeo, eu vou botar essa imagem aí, tá, no telão, e a gente vai poder raciocinar em cima dessa imagem que eu vou colocar. Tá bom, pessoal? Então, é isso, por hoje é isso. E aguardem o próximo vídeo, né, que eu tenho certeza que a gente vai poder tirar mais proveito. Então, pessoal, tchau e até o próximo vídeo.